Passo minha última manhã em Londres comprando livros na Charing Cross Road relacionados à minha investigação. Um sobre a história das expedições ao Everest, com a capa de tecido já meio rasgada. Um pequeno livro da década de 1970, intitulado Vida Cotidiana nas Trincheiras, de 1914 a 1918. E um exemplar enorme de O Cálculo da Fortuna, a Guerra no Fronte Ocidental. Depois, mando e-mails para meu pai e meu meio-irmão. Não posso contar a eles sobre minhas investigações e não quero mentir. Então, os e-mails são curtos e um tanto vagos, mas mando mesmo assim. Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Há quanto tempo eu não aparecia por aqui? O canal estava pausado por diversas razões, diversas circunstâncias que me impossibilitaram de continuar gravando, né? Eu publiquei o meu primeiro livro, então eu tive que trabalhar muito nele. A Terrível Missão de Judith Evans, caso você não saiba, né? Está na Amazon. Meu primeiro livro é uma fantasia. E se você não conhece, então vá lá, não deixe de conferir. E voltei, né? Depois de passar por muitas coisas, essa pandemia terrível, mas graças a Deus está tudo bem. Eu, para quem não sabe, eu fiquei doente, eu peguei a Covid, eu fui internado, eu fiquei na UTI. Aqui meu pai, a minha mãe, todo mundo pegou essa doença, mas graças ao bom Deus, todo mundo escapou e estamos bem, graças a Deus, a vida está voltando ao normal. Também tomei a minha vacina, a primeira dose, esperar agora pela segunda dose, né? Se você não se vacinou, por favor, vá se vacinar, não perca tempo. Mas estou aqui hoje para recomendar uma leitura que fiz deste livrinho aqui, O Constante Correr das Horas, do Justin Gould. Esse que foi o primeiro livro desse autor e que já foi aclamado pela crítica, né? É um livro da editora Intrínseca. Gosto muito dos livros da Intrínseca. E esse livro, gente, ele já foi traduzido em diversos países. Eu gostei da escrita do Justin Gould. Fui pesquisar para ver se ele tinha outras coisas, eu não achei. Parece que ele só escreveu realmente esse livro. Eu vou mostrar aqui a carinha dele para vocês, tá? E é um livro que se passa no contexto de Primeira Guerra Mundial, como vocês puderam ver na leitura que eu fiz, a citação. E vai contar a história de um jovem, o Tristan, que recebe a notícia de que ele possivelmente é o herdeiro de uma grande fortuna. Um homem chamado Ashley, que era um alpinista, ele era muitíssimo rico e ele conhece uma jovem, a Imogen. E eles têm um amor avassalador, eles se apaixonam, ficam juntos durante uma semana. E eles vivem esse amor durante essa semana. E essa moça acaba ficando grávida e eles não voltam a se encontrar. Na verdade, quando ele vai para a guerra, ele fica ferido e ela chega a encontrá-lo no hospital e pede que ele abandone, né, a guerra, porque ele já tinha esse direito por estar ferido, mas ele decide que não, ele acha que é injusto com os colegas dele, que estão ali no front, na guerra, e ele diz que não. Ele volta para a guerra e ele escapa, né, com vida, só que por ser um alpinista, ele entra numa empreitada. Ele vai para o Himalaia. E lá no Himalaia ele decide escalar o Everest, que é uma coisa praticamente impossível. E o livro ele é intercalado no presente e no passado. Esse Tristan, esse jovem, ele viaja, né? Ele vai para outros países, ele começa a investigar, ele sai dos Estados Unidos e vai para a Europa. E ele começa a pesquisar e buscar informações sobre esse Ashley, sobre essa Imogen, que podia ser parente dele. E ele vai encontrando dicas e pistas, e ele vai de um país ao outro, assim, em pouquíssimo tempo, aquela correria para encontrar, para ver se ele consegue salvar essa fortuna. Porque o Ashley tinha deixado alguns advogados responsáveis e ele tinha dado um prazo, né? Já tem se passado 80 anos desde que tudo aconteceu. Então, se não aparecesse o herdeiro, esse dinheiro ia ser doado a instituições, coisas assim. Então, o Ashley, ele vai acabar vivenciando uma história até parecida, porque ele vai conhecer uma moça
durante essa viagem, vai ter muita afinidade com ela e vai acabar também se apaixonando por ela. Então é um livro que fala sobre guerra e sobre amor, né? E eu comparo assim na linguagem que o Justin Go fez, essa escalada do Everest, né? Como que se retratasse um amor impossível. Da mesma forma que é tão difícil escalar o Everest, seria impossível também o Tristan conseguir as evidências necessárias para provar ser o herdeiro direto desse Ashley. E também essa questão do amor, né? Será possível você viver um amor? É uma história sobre desencontros, né? O Ashley se apaixona pela Imogen, mas eles se desencontram o tempo todo, sabe? Então é uma história de amor, guerra, dinheiro. É um livro que ele intercala também a escrita entre primeira e terceira pessoa. Eu gostei disso, achei que ficou muito dinâmica a escrita. O Justin Go também tem o mérito de escrever muito bem, embora o livro tenha ficado um pouco arrastado. É uma leitura que requer paciência, tá? É uma leitura que requer do leitor aquele deleite. Você vai ler porque você quer gastar tempo. É um livro que requer tempo. Então, se você pretende ler O Constante Correr das Horas, você vai ter que destinar algumas horas e ter um pouquinho de paciência. Mas foi uma leitura muito saborosa, desde já eu quero dizer isso. Algumas pessoas no Scooby criticaram a obra, dizendo que ele se arrastou demais, que não havia necessidade. Eu também achei, em alguns momentos, eu achei que o texto criou uma barriga, principalmente quando ele falava sobre o Everest e essa empreitada do Ashley e tal. Eu achei um pouco prolixo, acho que se arrastou, mas não dá para negar o mérito do Justin Go, um livro muito bem escrito, um livro sobre investigação histórica, um livro sobre busca de identidade, um livro de viagem, de aventura, e muito bem pesquisado, muito bem descrito. As personagens são bastante convincentes, então por isso eu recomendo demais O Constante Correr das Horas. Tá aí, pessoal, era só isso, é só para dizer que possivelmente o canal será reativado. Eu pretendo interagir com os meus colegas, com a Ledocena, com o Carlos, com todos eles que eu acompanho, que eu amo de verdade. E é isso. Se Deus quiser, estamos aí e vai dar tudo certo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!